Vamos embora, semana número 4, Biologia 3. O que é que a gente vai estudar hoje por aqui? Nós vamos falar de genética do sangue, ok? Você sabe que nosso sangue apresenta algumas células, hemácias, leucócitos, uns pedacinhos aí que a gente chama de plaqueta. Hoje a gente vai falar especificamente e falar bastante das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos, aquelas células que são responsáveis pelo carregamento. Elas contêm hemoglobina e elas são responsáveis pelo carregamento do oxigênio, carregam oxigênio, distribuem oxigênio, beleza? Você lembra também que toda célula ela vai ser envolvida por uma membrana, e esta membrana ela é lipoproteica. Por que eu estou recapitulando isso com você? Porque você precisa lembrar que hemácias, que células apresentam proteínas nas suas membranas. E ao estudar o tipo sanguíneo, é fundamental que você entenda algumas dessas proteínas. É justamente a presença ou a ausência de determinadas proteínas que vai fazer o sangue da criatura ser do tipo O, ser do tipo AB ou ser do tipo A ou B. Beleza? É justamente isso que vai dar a diferença, que vai causar as diferenças para a gente. Preste atenção, eu já mencionei, olhe para a figura, existem 4 tipos de sangue. O indivíduo pode ser sangue tipo A, pode ser sangue B, AB e O. O que faz uma pessoa ser sangue tipo A? É bem simples. Nas suas hemácias, você vai encontrar aqui, ó, preste atenção, olhe para a figura, olhe lá para a figura, venha comigo, olhe para cá, veja. Nas hemácias, você vai encontrar uma proteínazinha. Como você pode chamar essa proteína? Você pode chamar essa proteína de aglutinogênio. E esse aglutinogênio será do tipo A. É um determinado tipo de aglutinogênio que a figura representou por essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas. Então, hemácias que apresentam aglutinogênio A fazem com que o indivíduo tenha sangue tipo A. É simples desse jeito. Quando a proteína for diferente, essa outra aqui, ó, representada por um triângulozinho, aí você diz que o indivíduo é do sangue tipo B. Nada mais é do que um outro tipo de proteína na membrana. Mas indivíduos podem apresentar as duas proteínas. As duas proteínas podem estar presentes. Então, o indivíduo que tiver a proteína A e apresentar também a proteína B, você o classificará de sangue tipo B. E o indivíduo de sangue O é aquele que não apresenta nem a proteína A, nem a proteína B nas suas hemácias. Beleza? Preste atenção. Além disso, é fundamental que você entenda que no plasma dessas pessoas, ou seja, na parte líquida do sangue, você pode encontrar anticorpos. Dentre esses anticorpos, alguns anticorpos são específicos para essas proteínas. Por isso que é tão importante você entender a tipagem sanguínea. Por quê? Porque indivíduos, por exemplo, que têm sangue tipo AB, eles não apresentam nenhum anticorpo no seu plasma. Claro, eles não podem ter anticorpos contra proteínas que eles mesmos apresentam. O indivíduo de sangue tipo AB, ele tem as duas proteínas e nenhum anticorpo para o sistema ABO, ok? Vê que massa, o indivíduo do tipo O, ele não tem nenhuma proteína nas hemácias, a hemácia é lisa, lisinha, só que o plasma dele é recheado, é cheio de quê? De anticorpos. Ele tem um anticorpo anti-A, ele tem um anticorpo anti-A bolinha e ele tem um anticorpo anti-B. Anticorpos são chamados de aglutininas. E agora o raciocínio é só replicar, gente. Alguém que tem a proteína B apresenta o anticorpo contra a A. É óbvio, ele não vai produzir um anticorpo contra o que ele tem. Ele vai produzir um anticorpo contra uma proteína que foi estranha ao organismo dele. O mesmo raciocínio para o indivíduo de sangue tipo A. O indivíduo que tem a proteína A apresentará anticorpos anti-B. Simples desse jeito, ok? E aí, olha o tema desse slide: aglutinogênios e aglutininas. Aglutininas são os anticorpos e os aglutinogênios são as proteínas das hemácias. Muito importante esse raciocínio. Vamos seguir. Mais uma vez, mais uma figura mostrando exatamente o que a gente falou.
O indivíduo de sangue O tem a hemácia sem os aglutinogênios, não tem aglutinogênio nenhum. A aglutinina, porém, está lá, ó. A aglutinina, ela é anti-A, ela é anti-B, beleza? Ele tem os dois. O indivíduo de sangue tipo A, ele vai ter o anti-B no plasma. O indivíduo de sangue B, ele vai ter o anti-A no plasma. O indivíduo AB, ele não tem nenhum anticorpo. Vê, o indivíduo do sangue tipo O não tem nenhum aglutinogênio. O indivíduo do sangue AB não tem nenhuma aglutinina, não tem anticorpos. O que eles vão ter é proteína A, proteína B, proteína B. Beleza? Vamos seguir. Por conta disso, a gente pode chamar de receptor universal quem? O indivíduo sangue AB. Por quê? Vou voltar ao slide. O indivíduo sangue AB, ele não tem nenhum anticorpo. Então, se ele recebe uma hemácia de A, a hemácia de B ou a hemácia de O, nenhuma dessas vai ser o quê? Rejeitada pelo corpo desse indivíduo. Ok? E preste atenção, o indivíduo sangue tipo O, do grupo O, ele é o doador universal. Por que ele é o doador universal? Porque a hemácia dele pode ser levada para todos os indivíduos, doada para todos os indivíduos. Por quê? Porque ele, como ele não tem os aglutinogênios, nenhum anticorpo vai pegar essa hemácia. Simples desse jeito. Doador e receptor universal, mais uma figura, ó, por não ter nenhum anticorpo, por ser dessa maneira, ele é chamado de receptor universal, recebe sangue de todo mundo. O O, por não ter nenhum antígeno, que é sinônimo de aglutinogênio, corpo estranho, ele pode doar para todo mundo. Além disso, sangue tipo B pode doar para ele mesmo, sangue tipo A pode doar para ele mesmo. Vamos seguir. Como são os genes desses indivíduos? Preste atenção. Na tipagem sanguínea, a gente tem dois exemplos, duas situações de genética, que é, existem 3 alelos, a gente chama esse assunto aqui, é a primeira vez que você está vendo, agora na semana 4, estamos diante de um exemplo de polialelia. Polialelia, o que é isso? O que é polialelia? São muitos alelos, são vários alelos para uma única característica, mais de 2 alelos nesse exemplo. Quais são os alelos envolvidos na tipagem sanguínea? Existe o alelo IA, existe o alelo IB e existe o alelo Izinho. São 3. Quando normalmente a gente encontra, na grande maioria das características genéticas, a gente encontra 2 alelos, que são os alelos Azão e Azinho, por exemplo, Bzão e Bzinho, por exemplo, o dominante e o recessivo. Mas aqui, na polialelia do tipo sanguíneo, você encontra 3 alelos. Além de um exemplo de polialelia, a gente pode falar outra coisa que é bastante importante aqui, que é um indivíduo que apresenta o alelo IA e apresenta também o alelo IB, um indivíduo que seja IA e B, vamos lá para a tabela, você vai ver o gene IA se expressando, produz a proteína A, o gene IB se expressando, produz a proteína B. Qual vai ser o fenótipo desse indivíduo? Sangue AB. O indivíduo que tem sangue AB, ele tem o gene A e o gene B. Preste atenção. Gene A, gene IB presentes, se os dois estão presentes, estamos diante de um caso de codominância. Os dois presentes conseguiram se expressar, nenhum dos dois foi dominado. Você não tem nenhum gene recessivo. Os dois codominam, codominância. O alelo IB, por sua vez, quando junto do Izinho, ele domina o Izinho. O alelo IA, por sua vez, junto do Izinho, ele domina o Izinho. Preste atenção. Por isso que indivíduos IBzinho e IAzinho vão apresentar sangue o quê? Tipo A ou tipo B. Terão aglutinogênios nas hemácias o quê? A, o indivíduo A, B, o indivíduo B. Beleza? E, além disso, o indivíduo que for homozigoto IB ou homozigoto IA, ele será, obviamente, sangue B ou sangue A, respectivamente. Beleza? E o sangue O, como é? Sangue O, gente, somente com a homozigose do Izinho. Se o indivíduo for Izinho,
ele é sangue O, ele não produz nenhuma proteína na membrana, beleza? E aqui ainda veio de quebra o quê? Os anticorpos que a gente já falou na figura anterior, ok? Mais uma tabelinha aqui mostrando genótipo. Ó, eu poderia chamar isso aqui de quê? Poderia chamar isso aqui de fenótipo. Aqui é o fenótipo. Fenótipo A, fenótipo B, fenótipo AB, fenótipo O. Como é que o indivíduo de fenótipo A pode ter? Quais genótipos ele pode ter? IA e Aizinho. O indivíduo de fenótipo B, quais genótipos ele pode apresentar? IB e IBzinho. O indivíduo de fenótipo AB, quais genótipos ele pode ter? Quais nada, só um, IA e B. E o indivíduo de fenótipo O só tem genótipo Izinho. Ok? E aqui são as proteínas que eles apresentam, a gente já viu isso. Testando com soro, o que é isso? É simples. Imagine alguém que queira saber qual é o próprio sangue. Imagine alguém que tenha dúvida para saber qual é o seu sangue. Desculpe. Tem pessoa que queira saber como é o seu sangue. É bem simples. Basta pingar um soro em cima de uma gotinha de sangue e esse soro contendo anti-A ou anti-B. Se você pingar o soro anti-A ou pingar o soro anti-B e houver aglutinação e houver reação, o indivíduo vai apresentar aquela proteína. Vamos ao exemplo. Alguém do grupo sanguíneo O, ao pingar o soro anti-B, se você pingar o soro anti-B, o anti-B vai fazer o quê? Nada, gente. Se você pingar o anticorpo anti-B no sangue O, nada vai acontecer. Se você pingar o soro anti-A no indivíduo de sangue O, o que é que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse anticorpo não vai achar as proteínas, porque o indivíduo de sangue O não tem as proteínas. Mas veja o indivíduo de sangue A. Se você pingar o soro anti-B, nada acontece. Mas se você pingar o soro anti-A, acontece o quê? Aglutinação. As hemácias aglutinam, os anticorpos caçam aquelas hemácias. O mesmo vai acontecer no indivíduo B quando for pingado o soro anti-B neste sangue. Pingou soro anti-B neste sangue, vai ter aglutinação. Quando eu pingar o anti-A, nada vai acontecer. E o indivíduo sangue AB, pingou anti-A ou pingou anti-B, acontece a aglutinação, acusando que aquele sangue contém as proteínas A e a proteína B. Assim que se descobre o tipo sanguíneo de uma criatura, de um cidadão. Vamos embora. DHRN, eritroblastose fetal. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas podem ser, por exemplo, AB positivo, O negativo, A positivo, B negativo, A negativo. Já deve ter ouvido falar nisso. O que é isso? No tipo sanguíneo, na tipagem sanguínea, nas nossas hemácias, existe, além da proteína A e além da proteína B, tem também a proteína RH. E como é que funciona a proteína RH? A proteína RH ela é determinada por apenas esses dois alelosão aqui, ó, alelozão Rzão e o alelozinho Rzinho, o alelo dominante e o alelo recessivo. O alelo dominante determina a produção, sangue positivo, produz a proteína. O alelo Rzinho não produz essa proteína. Portanto, alguém que seja sangue positivo vai apresentar o seguinte genótipo, ó. Alguém de sangue positivo ou é Rzão ou é Rzinho. Alguém com sangue negativo só pode ser de genótipo Rzinho. E aí, gente, preste atenção. O desdobramento, existe um desdobramento muito importante desse assunto, que é o quê? Que é a doença hemolítica do recém-nascido. O que é essa doença hemolítica do recém-nascido? Gente, preste atenção. Quando uma mãe, preste atenção. Quando uma mãe apresentar o RH, o fator RH, uma mãe negativa, imaginou uma mãe negativa? Como é o genótipo de uma mãe negativa? O genótipo de uma mãe negativa é Rzinho. Uma mãe RH negativo, Rzinho.
quando ela se casar com um homem, imagine uma mulher recessiva casando com um homem RH positivo, fator RH positivo. Você concorda que o filho desse casal ou os filhos desse casal podem ser positivos? Claro, concordo. Qual é o problema disso? Existe um problema. Eu vou desenhar aqui para vocês. Espero eu apagar. Apaguei tudo. E agora eu vou escrever para vocês exatamente como isso acontece. Quando uma mamãe for RH negativo, Rzinho, e casar com um homem, por exemplo, Rzão, é só um exemplo, ele poderia ser Rzinho. A mamãe é negativa, o pai é positivo. Os filhos desse casal, eles serão o quê? RH tracinho? Não, Rzinho. Eles serão heterozigotos. Esse pirralho, preste atenção, o primeiro filho desse casal, quando na hora do parto, quando tiver a ruptura da placenta, quando você tiver o nascimento, pequenas partículas, pequenas gotinhas de sangue dessa criança podem entrar em contato com o sangue da mãe. Quando esse pouquinho de sangue da criança entra em contato com o sangue da mãe, preste atenção. O pirralho tem sangue Rzinho. A mãe tem sangue Rzinho. A mãe, gente, tem anticorpo. Ela apresenta anticorpo, anti-RH, antifator RH, porque ela é negativa, ela não tem a proteína RH. E aí, esta mamãe vai matar quem? As hemácias da criança. Olha aqui, ó, na primeira gestação, o pirralho positivo deixou hemácias na mãe na hora do parto. Os anticorpos da mãe foram produzidos e combateram. Esse primeiro filho foi embora, esse contato foi na hora do parto. Qual é o problema? O problema é, em uma segunda gestação, o próximo filho que será RH positivo, portanto, porque o pai é Rzão, os anticorpos da mãe vão caçar. Os anticorpos da mãe vão matar as hemácias da segunda criança, do segundo filho. Aí, ó, DHRN, doença hemolítica. Hemolítica porque quebra a hemácia do recém-nascido, porque atinge o bebê. Ou simplesmente eritroblastose fetal, é o nome da doença. Sempre vai acontecer com mãe negativa, pai positivo e depois que a mãe for sensibilizada, os filhos que porventura venham após essa sensibilização, eles vão sofrer com os anticorpos que a mãe tem. Lembra que anticorpo deixa a memória no corpo da gente? Os filhos seguintes vão sofrer com essa presença de anticorpo do sangue da mãe. Ok? Beleza? Vamos seguir. Mais uma imagem, ó. A mãe negativa e o filho positivo. A configuração é essa. O segundo filho da mamãe pode ter a eritroblastose fetal. E se essa mulher receber uma transfusão sanguínea antes mesmo de ter um filho? Se essa transfusão, a mãe negativa e a transfusão contiver RH positivo, a transfusão funciona como uma sensibilização. Então já o primeiro filho vai ter a doença. Vê que massa, vê que legal para entender, ok? E como é que eu curo isso? Existe um soro, gente. Imagine que a mamãe negativa e o papai positivo deixou um filho positivo na barriga da mãe. Na hora do nascimento, existe um soro que os médicos podem administrar na mulher e esse soro vai combater as hemácias da criança, não permitindo assim que a mãe produza esses anticorpos, ok? Vamos embora, vamos para as nossas questões. Primeira questão. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais. Veja, ó, questão do Enem, recente. Pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é O negativo. Gente, vê que fácil. Tipo sanguíneo O negativo, o menino é Izinho, Rzinho. Esse é o genótipo dele. O da mãe, o genótipo da mãe é B positivo e o pai é A positivo. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Ele é Izinho, Rzinho. Eu vou apagar para organizar melhor. Veja, ele é Izinho, Rzinho. A mãe dele é sangue B positivo, ou seja, o genótipo dela é
IB alguma coisa, eu não sei o que é. RH positivo, Rzão alguma coisa, eu não sei o que ela tem aí. O pai é sangue A. Essa mulher cruzou com sangue, com o indivíduo de sangue A e A alguma coisa. Sangue positivo, Rzão alguma coisa. Ele está suspeitando que não é filho desse casal. A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico dos seus pais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse menino, esse rapaz, sangue O negativo, pode ser filho desse casal? Claro que sim. Preste atenção. Se a mãe for IBzinho e o pai IAzinho, ele pode ter recebido o Izinho da mãe e recebido o Izinho do pai. Se a mãe for Rzão Rzinho e o pai Rzão Rzinho, ele pode ter recebido o Rzinho da mãe e o Rzinho do pai. Não é provável, porque é raro, mas é absolutamente possível. Ele tem tudo para ser filho desse casal, ok? Geneticamente você não tem como excluir essa paternidade. Vamos lá. Sangue. Pergunta, a condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico dos seus pais é... Letra A, o pai e a mãe sejam o quê? Heterozigotos para o sistema sanguíneo e para o fator RH. Questão boa, questão importante, gabarito letra A. Pai e mãe heterozigotos para o sistema sanguíneo e homozigoto não. Não pode haver homozigose nos pais. Homozigoto não pode ter homozigoto nos pais. Homozigoto. Falso só por achar essas palavras nas questões das alternativas, beleza? Segunda questão. Na espécie humana, o grupo sanguíneo do sistema BO é uma característica hereditária do tipo polialelia. Lembra que eu expliquei? Polialelia por quê? Porque tem 3 alelos, o IA, o IB e o Izinho. E o fator RH é mendeliano simples, só tem o Rzão, os alelos, e o Rzinho como alelos, Rzão, Rzinho. Analise o heredograma de 3 gerações de uma família, apresentado abaixo, no qual o indivíduo 1 é doador universal e o indivíduo 2 é receptor universal. Vamos escrever logo. O 1 é doador universal. Se o indivíduo 1 é doador universal, o indivíduo 1 é O. E o 2? O 2 é receptor universal, então o indivíduo 2 é AB. Beleza? AB. E aí vem, sobre o fator sanguíneo e o RH dos membros dessa família, podemos afirmar corretamente que... O que é que a gente pode afirmar? Vamos às perguntas. Letra A. O indivíduo 4 não pode ser doador universal. O indivíduo 4 não pode ser doador universal. Vamos lá. Qual é o genótipo desse indivíduo 1? O genótipo do indivíduo 1 é Izinho, Izinho. O genótipo do indivíduo 2, IA e B. Ficou meio feio, mas deu para entender. Izinho, Izinho, IA e B. Como são esses filhos? Daqui, gente, só sai menino. IA, Izinho ou IB, Izinho. Nenhum indivíduo, nem o indivíduo 3, nem o 4, nem o 5, nenhum deles pode ser o quê? Doador universal. Como é o indivíduo doador universal? O. Como é o genótipo? Izinho, Izinho. É impossível que um parental, um pai ou uma mãe, sangue AB, produza filhos doadores, produzam filhos doadores universais. Gabarito, letra A, sem nenhuma dúvida. Beleza? As outras frases ele vai cometer alguns equívocos. O indivíduo 3 necessariamente apresenta hemácias com aglutinogênio A e B. O indivíduo 3, ele não é AB. Não sai ninguém aqui, nem O, nem AB. É impossível. Letra C. Caso o indivíduo 6 também seja receptor universal, se o indivíduo 6 for receptor universal, AB, por exemplo, todos os filhos do casal apresentarão os 2 tipos de aglutinina, anti-A e anti-B. Quem tem as 2 aglutininas é alguém O. Alguém O jamais vai ser filho de AB. Falsa, letra C. O indivíduo 5 pode pertencer ao grupo sanguíneo O. O indivíduo 5 ao O, jamais. O seria Izinho, Izinho, e o 5 ou é IBzinho ou é IAzinho. Não sei qual é. Só sei que não é O.
Letra E, se o indivíduo 5 pertencer ao grupo sanguíneo B, fator RH positivo, vamos lá. Se ele for B, e B, Izinho, e o RH positivo é Rzão tracinho, se ele assim for. E o indivíduo 6, O, fator RH positivo, O. Eu vou apagar isso aqui. Se o indivíduo 6 for O, para não confundir, tirei. Se o indivíduo 6 for O, Izinho, Izinho, RH positivo, Rzão tracinho. Pronto, foi o máximo que eu consegui montar. Seus filhos pertencerão ao grupo O ou B. Vamos lá. Ei, eles serão do grupo O, sim, do O, porque pode ser Izinho, Izinho. Ou B, sim, porque vai sair IB, Izinho. Até aí tudo bem. Todos obrigatoriamente RH positivo. Não, porque eu não sei o que tem aqui. Eu não sei o que tem aqui. Se for Rzinho, é Rzinho. Se for Rzinho, é Rzinho. Por sinal, eu sei o que tem aqui, ó. Só tem o quê? Não, o Rzinho não. No 5 não. Eu não sei o que tem aqui. Se eu não sei o que tem no R, se é Rzão, é Rzão, é Rzão, é Rzinho, eu não tenho certeza. Eu poderia produzir filhos do tipo Rzinho, Rzinho, desde que houvesse Rzinho aqui e Rzinho aqui. Beleza? Vamos a mais uma questão. A imagem da lâmina a seguir mostra um resultado obtido em teste de imagem sanguínea humana para o sistema BO e RH. O método consiste basicamente em pingar 3 gotas de sangue da mesma pessoa sobre 3 gotas de reagente. Ele pingou, presta atenção, pingou anti-A, pingou anti-B, pingou anti-RH. Aqui nessa primeira imagem, quando eu pinguei o anti-A, houve claramente aglutinação, ou seja, o anti-A achou a proteína A. Quando eu pinguei o anti-B, não houve aglutinação. Quando eu pinguei o anti-RH, não houve aglutinação. Os anticorpos anti-B não acharam a proteína B. Os anticorpos anti-RH não acharam a proteína RH. Então, o sangue desta criatura, com certeza, é o quê? O quê? Positivo ou negativo? Negativo. Ok? Porque ao pingar anti-A, eu achei. Ao pingar anti-B, eu não achei. Não tem B. Ao pingar o anti-RH, eu não achei. Não tem RH. Portanto, sangue A negativo. O resultado obtido nessa lâmina permite afirmar que o sangue da pessoa testada é do tipo A positivo? Não. B negativo? Não. B positivo? Não. A positivo? Não. A negativo? Sim. Acabou. Gabarito letra E. Importante essas questões. Treine questões com essas lâminas. É muito comum pessoas errarem, elas fazem o raciocínio absolutamente oposto do correto. Vamos ao 4. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho, começou a questão, cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela, a mulher, era do tipo AB. Ela era IA e B. Ela é sangue AB. E o filho do tipo sanguíneo B. IB tracinho. O genótipo do homem, pelo sistema ABO, o genótipo do homem que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é, veja bem, o filho B tracinho jamais poderia ser filho de quem? O indivíduo B tracinho pode ser filho de alguém izinho? Pode sim. O indivíduo B tracinho pode ser filho de alguém IBzinho? Pode. Bora lá, pode. E poderia ser o filho de alguém A? Pode. Se ele fosse heterozigoto. Ele teria o IBzinho aqui. Agora, seria impossível se o genótipo do pai fosse A e A. Genótipo do pai A e A, ele teria 100% de certeza, de chance
de receber o alelo IA e ele não tem, ele é sangue B. Se ele tivesse recebido o alelo A ou IA, ele teria que pelo menos ser AB. Gabarito, letra A. Questão importante, questão do Enem. E a quinta e última questão também do Enem, essa bem recente. Uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinação do grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo, ou seja, o pirraia era Izinho, Izinho, Rzão, tracinho. Imediatamente a equipe médica aplicou uma solução contendo anti-RH, uma vez que ela tinha o grupo sanguíneo O negativo. Preste atenção, a criança era O positivo e a mãe O negativo. Assim que detectaram isso, danaram na mulher uma injeção. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Preste atenção, modificar o fator RH do próximo filho? Não, você não consegue modificar genótipo de ninguém. Genótipo é determinado na fecundação. Falsa. A letra A. Esse soro tinha função de quê? Destruir as células sanguíneas do bebê. Meu Deus, como é que eu vou marcar uma questão que está dizendo, uma alternativa que está dizendo que vai destruir sangue de bebês? É destruir as hemácias do bebê que ficaram no corpo da mãe, não é destruir no corpo dele não, gabarito letra B. Essas hemácias precisam ser destruídas por quê? Para não sensibilizarem a mãe. Não sensibilizando a mãe, perfeito, ela não vai ter problemas de ter um segundo filho. Gabarito, sem sombra de dúvidas, letra B. Letra C, formar memória imunológica. Tudo que a gente não quer é que a mãe tenha memória para não atacar o próximo filho. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Tudo que eu quero é que ela não produza os próprios anticorpos. Promover a alteração do tipo sanguíneo. Eu não consigo mexer no tipo sanguíneo de uma pessoa na hora do parto, tampouco colocando soro nela. Falsa, absurda, a letra E. Tá bom? Um cheiro, até a próxima semana e tchau!